Olá, meus queridos! Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós iniciaremos o nosso estudo de mecânica. A mecânica é a parte da física que vai estudar os movimentos e ela está dividida em três partes: em cinemática, em dinâmica e estática. E o assunto desta videoaula é a cinemática. Hoje nós faremos uma breve introdução da cinemática. Vamos lá ver um pouquinho? Então, como vimos, a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. E a cinemática, dentro da mecânica, é a parte que vai estudar os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Ela descreve os movimentos por meio de equações matemáticas, mas não se preocupa com o porquê desse movimento. Então ela quer apenas quantificar o movimento. Esta é a grande prioridade da cinemática: a quantificação do movimento através de equações matemáticas e conceitos geométricos. E é muito importante, dentro do estudo de cinemática, né, aparecem algumas palavras que às vezes nos causam dúvidas, como por exemplo, ponto material, partícula ou corpo puntiforme. O que significam essas palavras dentro do estudo de física? Quando é que um objeto é um ponto material? Quando é que ele é uma partícula? Quando é que ele é um corpo puntiforme? Bem, um objeto ele é considerado um ponto material ou uma partícula toda vez que, quando eu comparar a dimensão desse objeto com as dimensões dos fenômenos envolvidos, as suas dimensões elas possam ser desprezadas. Então, se eu puder desprezar as dimensões do objeto comparados com as dimensões dos fenômenos envolvidos, esse objeto é um ponto material. Então, se eu consigo desprezar o comprimento de um objeto ou a massa desse objeto, então eu posso considerá-lo como um ponto material. Então, no exemplo aqui ao lado, eu tenho um carro em duas situações: um carro numa estrada e um carro num estacionamento. Então, na primeira situação, eu tenho um carro que se move em uma estrada. Então, nessa situação, o carro ele pode ser considerado um ponto material quando eu comparo as dimensões do carro ao comprimento da estrada. Então, em relação ao comprimento da estrada, o carro é apenas um ponto dentro dela. Então, nessas condições, eu consigo desprezar as dimensões do carro. Então, neste caso, o carro é um ponto material. Já no segundo exemplo, o carro no estacionamento. Então, dentro de um estacionamento, as dimensões do carro ela não podem ser desprezadas. As dimensões do carro elas são relevantes até mesmo para ele estacionar e outros carros estacionarem. Então, nessas condições aí, comparando a vaga de estacionamento, a dimensão do carro ela é relevante, então eu não posso desprezá-la. Então, neste caso, ele não é um ponto material. Então, ponto material é sempre que eu puder desprezar as dimensões do objeto analisado, ok? Alguns conceitos importantes nós trataremos agora, né? E o primeiro conceito é o conceito de trajetória. O que é a trajetória? A trajetória nada mais é do que o caminho percorrido pelo móvel, ou melhor, é a representação do caminho descrito por um móvel. E a trajetória, o formato dela, depende de um cara chamado de referencial. E o que é o referencial? O referencial é um ponto que nós utilizamos para fazermos comparações e, através dessas comparações, tirarmos as nossas conclusões, né? É algo que a gente usa para comparar. Bem,
nós temos aqui nessa figura a representação de um vagão que se move horizontalmente com velocidade constante. Ele se move nesse sentido aqui indicado. Eu tenho uma pessoa sentada no interior do vagão e eu tenho uma pessoa em pé na plataforma. Num dado momento, a lâmpada presa no teto do vagão, ela se desprende e cai em queda livre. E aí eu vos pergunto, qual será a trajetória descrita por essa lâmpada? Aí vem a resposta. Depende do referencial. Porque referenciais diferentes podem observar para o mesmo fenômeno trajetórias diferentes. Então aqui nós temos dois referenciais. Uma dentro do vagão em movimento, né, na horizontal, e uma parada em repouso na plataforma. Então vamos nós. Na minha primeira análise, para a pessoa que está sentada no interior do vagão. Qual será a trajetória descrita pela lâmpada? A trajetória descrita pela lâmpada vista por essa pessoa, ele vai ver essa lâmpada caindo em linha reta. E ela vai cair próxima a seu pé. Então, a trajetória descrita vista por esse indivíduo dentro do trem, ela será uma trajetória retilínea, né, vertical para baixo. Agora, e a pessoa que está parada na plataforma? Como é que ela verá o movimento de queda desta mesma lâmpada? O que acontece aí é que eu tenho uma composição de movimento. Além do movimento de queda da lâmpada, essa lâmpada ela também tem um movimento horizontal, que é o movimento do trem. Então, enquanto a lâmpada cai, ela também se desloca horizontalmente. E nesta composição de movimento, esta pessoa parada na plataforma, ela verá a lâmpada caindo numa trajetória que será um arco de parábola. Então, para essa pessoa parada na plataforma, a trajetória descrita é um arco de parábola. Para a pessoa no interior do vagão, ela verá uma trajetória retilínea, vertical, para baixo. Ok? Agora, olha um outro exemplo aqui. Imagina um avião que se movimenta com velocidade constante, horizontalmente, paralelamente ao solo. No momento em que ele passa sobre a cabeça de uma pessoa, ele larga uma bomba. Aí vem a pergunta: qual será a trajetória descrita por esta bomba? Mais uma vez, vai depender do referencial adotado. Se o referencial for o piloto do avião, o que ele vai perceber é que à medida em que ele se move, a bomba sempre estará embaixo do avião e se afastando dele. Então esse cara ele vai ver a bomba caindo em linha reta, numa trajetória retilínea, porque a bomba se afasta dele, porém está sempre embaixo dele. Então, para esse cara, a representação da trajetória desta bomba será de uma linha reta, vertical. E agora, para a pessoa que está parada no solo, observando desde o momento em que a bomba foi abandonada. Essa pessoa ela vai ver a bomba descrever um arco de parábola, né? De maneira similar ao exemplo anterior. Essa bomba ela vai ter dois movimentos, né? Um movimento de queda livre, um movimento vertical para baixo, e também ela tem um movimento horizontal que é dado pelo avião no momento que ele solta a bomba. Então, enquanto a bomba cai, ela se desloca horizontalmente. Então, esse cara ele verá a bomba descrever uma trajetória que é um arco de parábola. Tranquilo? Agora, aí vem a questão de movimento e repouso. Quando é que um corpo está em movimento e quando é que um corpo está em repouso? Bem, não dá para afirmar que um corpo está em movimento ou repouso se não houver um referencial para que a gente possa comparar. Então, só é possível dizer se um corpo está em movimento ou repouso comparando com um dado referencial. Então, um corpo é considerado em movimento
toda vez que esse corpo ele sofrer mudanças na sua posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Então, se ele se aproxima ou se afasta do referencial, fazendo com que a sua posição mude ao longo do tempo, então eu posso afirmar que esse corpo, em relação a este referencial, ele está em movimento. Agora, se a posição do corpo não muda no decorrer do tempo em relação a um dado referencial, esse corpo ele será dito em repouso, né? Então, se não há mudança de posição no decorrer do tempo, esse corpo está em repouso. Então, imagine duas situações. A primeira situação, duas pessoas que se movem na mesma direção, porém em sentidos contrários com a mesma velocidade. Essas pessoas elas estarão em movimento ou repouso em relação uma à outra? A resposta é que elas estarão em movimento. Como elas se deslocam em sentidos contrários, a posição dela vai mudar no decorrer do tempo. Elas vão se aproximando, né, num determinado momento, a partir que elas se encontram, se continuar o movimento, elas vão começar a se afastar uma da outra. Então a posição vai mudar no decorrer do tempo. Então, um vai estar em movimento em relação ao outro. Agora, pegando uma situação similar, essas mesmas pessoas, agora elas se deslocam na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma velocidade. Então, o que acontece? Como elas se deslocam no mesmo sentido, com a mesma velocidade, elas vão manter a sua distância. Esse distanciamento vai ser constante. Então, não haverá mudança de posição no decorrer do tempo, um em relação ao outro. Então, nessas condições, um indivíduo vai estar em repouso em relação ao outro, ok? Então, dessa maneira, nós definimos movimento e repouso. E não há movimento ou repouso absoluto, né? Sempre haverá um referencial para o qual o móvel está em repouso em um e em outro ele estará em movimento, tá ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos nós. Vejamos agora a trajetória descrita por um observador na Terra. Ele vê a bomba caindo, se movendo em uma trajetória parabólica. Já para o piloto do avião, que verá a mesma bomba caindo e se afastando do avião, ele verá a bomba se movimentando em movimento retilíneo. Então nós teremos duas trajetórias distintas para a mesma análise de movimento de uma bomba. A única mudança é a mudança de referencial adotado, que para um referencial na Terra, a gente vê a trajetória da bomba, uma parábola. E para um referencial adotado no avião, a gente vê a trajetória da bomba como uma trajetória retilínea. Posição. Quem é a posição de um móvel? A posição do móvel é um valor numérico que nos permite localizar o móvel dentro da sua trajetória. Então, através da posição, eu consigo identificar aonde o móvel está dentro da sua trajetória. A posição ela é representada pela letra S, ok? Variação de posição, o nosso delta S. Delta, dentro da física, ele indica variação. E a variação de qualquer coisa é calculada da seguinte forma: final dessa coisa menos a inicial. Então, delta S, como eu disse, S é a posição, então eu tenho variação da posição, deslocamento, variação do espaço. Como é que eu calculo essa variação? Ele é dado pela diferença da posição final menos a posição inicial. Ou seja, aonde o cara chegou, menos de onde o cara partiu. Então, eu tenho aqui a minha representação na trajetória, onde o marco zero dentro da trajetória, ele é chamado de origem das posições. Então, as posições elas são medidas a partir desse marco, desse referencial. Então, um cara que sai da posição S0, significa que ele está a uma distância S0
do meu marco inicial. E ele foi para uma posição final S, né? Esse S é a distância da onde o cara parou até o meu referencial. Então, para eu saber o quanto o cara se deslocou do ponto de partida até o ponto de chegada, basta pegar a posição final menos a posição inicial. Então, desta maneira, eu consigo determinar qual é o deslocamento, qual foi a variação de posição do móvel. Então, utilizando aqui o meu ΔS igual a S menos S0. A unidade no Sistema Internacional de Posição, ela é medida em metros. Então, a nossa variação de posição também será dada em metros. Ok? Velocidade média. A velocidade média, ela mede a rapidez com que um objeto ele muda a sua velocidade. A velocidade média, ela está diretamente relacionada ao deslocamento do móvel e ao tempo gasto para desenvolver esse deslocamento. Então, a velocidade média, ela pode ser determinada pela variação da posição em função da variação do tempo. Mas quem é mesmo a variação da posição? É posição final menos posição inicial, dividida pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, se eu sei o quanto ele se deslocou e quanto tempo ele gastou, basta eu fazer essa razão para determinar a sua velocidade. Ou se eu sei de onde ele partiu e onde ele chegou, quando ele saiu e quando ele chegou, dessa maneira eu também determino a minha velocidade média, o meu VM. Bem, em unidades do Sistema Internacional, a velocidade ela é medida em metros por segundo, ok? Bem, então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Imagine um motoboy, um entregador, ele precisa fazer uma entrega numa cidade situada no quilômetro 210. A sua loja, a loja onde ele trabalha, está situada na mesma estrada no quilômetro 50. Se nós considerarmos que ele sai da sua loja às 8 horas e chega no local da entrega às 10 horas, qual vai ser a velocidade média desenvolvida por esse motoboy? Então vamos lá. Como é que a gente vai determinar essa velocidade média? Velocidade média, como vimos, é a posição final menos a posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, a posição final é o ponto de entrega, 210 km. Então, 210 menos o ponto de partida. Ele partiu do quilômetro 50. Então, menos 50. Ele saiu às 8 e chegou às 10. Então, tempo final, 10 menos 8. Então, eu vou ter aqui 210 menos 50, 160. 10 menos 2, perdão, 10 menos 8, 2. E aí eu vou ter que a minha velocidade ela será 160 dividido por 2. Isso significa que ele percorreu 160 quilômetros em 2 horas. Então, se ele percorreu 160 quilômetros em 2 horas, qual será a sua velocidade média? Isso vai dar 80 km por hora. Por que quilômetros por hora, Sandro? Porque a distância, no meu exemplo, está em quilômetro. E o tempo que não está aqui anotado, mas eu falei, ele está em horas. Então, é quilômetro dividido por hora. 160 quilômetros dividido por 2 horas. Então, por isso, a minha resposta é em quilômetros por hora. Ah, Sandrão, mas se o problema pedisse no sistema internacional, aí eu teria que fazer a conversão dessa medida. E como é que a gente converte? Bem, no sistema internacional, velocidade é medida em metros por segundo, mas o nosso padrão de velocidade é o quilômetros por hora. Como é que eu converto uma na outra? Então, olhando aqui o nosso quadrinho aqui, eu tenho que, para transformar um valor em metros por segundo em quilômetros por hora, eu pego este valor em metros por segundo e multiplico
por 3,6. O resultado dessa multiplicação estará em quilômetros por hora. Então aqui eu tenho meu exemplo A que fala exatamente sobre isso. Eu tenho uma medida de 15 metros por segundo. Quero saber quanto isso vale em quilômetros por hora. Então basta eu pegar este valor e multiplicar por 3,6. O resultado dessa conta, 54, estará em quilômetros por hora. Ou seja, 15 metros por segundo é o mesmo que 54 quilômetros por hora. Mas agora e o contrário, Sandrão? Se eu tenho um valor em quilômetros por hora e quero transformá-lo para metros por segundo, como é que se faz? Bem, o processo é similar, só que inverso, né? Eu vou pegar este valor em quilômetros por hora e vou dividir por 3,6. O resultado dessa divisão estará em metros por segundo. E aí a gente vê o nosso exemplo B, onde eu tenho a velocidade de 90 km por hora e quero saber quanto corresponde esse valor em metros por segundo. Então eu pego 90 km por hora e divido por 3,6. O resultado dessa divisão, 25, estará em metros por segundo. Então 90 km por hora correspondem a 25 metros por segundo. Tranquilo? Aceleração escalar média, ou aceleração média simplesmente, é o nosso AM. A aceleração média, ela mede a rapidez com que o móvel muda a sua velocidade. A aceleração, ela vai ser calculada pela variação da velocidade em função da variação do tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Mas nós vimos que delta significa variação, e a variação é calculada sempre como final menos inicial. Então, como eu tenho variação de velocidade, então essa variação vai ser calculada por velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Desta maneira, eu acho a minha aceleração média. Variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a unidade de aceleração no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Ó. Imagina que um motociclista ele vá do ponto A ao ponto B e eu quero saber, dentro desse deslocamento, qual foi a aceleração da moto. Então, o que eu tenho de informação? Que ao passar pelo ponto A, ele estava em repouso, ele estava parado no ponto A, em t igual a 0. E 10 segundos depois, quando ele passa pelo ponto B, a sua velocidade ela passa a ser de 8 metros por segundo. Então, eu sei qual é a sua velocidade inicial, 0. Velocidade final, 8. Tempo inicial, 0. Tempo final, 10. Então, vamos lá calcular a variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, a aceleração média. Então, temos aqui que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Substituindo pelos valores, velocidade final vale 8, velocidade inicial 0. Dividido pelo tempo final, 10, menos o tempo inicial, 8. 8 menos 0, 8. 10 menos 0, 10. Então, eu tenho 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. Então, a aceleração desta moto é de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Espero que tenham entendido. Um grande abraço. Fique na paz.